E já estamos de volta com o seu programa Vida e Saúde, último bloco do nosso programa. Ah, que peninha, mas quanto que nós estamos aprendendo e vamos aprender ainda muito mais. O assunto de hoje, alergia. Obrigado pelo carinho, obrigado porque você está conosco sempre participando, fazendo deste programa também o programa aí da sua casa, da sua família, para aprender um pouquinho mais. É bom demais, viu? Conosco a doutora Cláudia Leite Costa Garcia, alergologista, médico alergologista, viu? Doutora, assim, num intervalo, eu estava ouvindo do nosso diretor, aí eu vou entregar aqui. O nosso diretor, Alessandro, está falando assim que, Frei, quando eu era pequeno, assim, eu tinha alergia à formiga, né? A formiga, não podia ver. Uma picadinha de formiga, eu já, assim, ficava vermelho, roxo, enfim. Só que a minha mãe, ela fazia com que, colocava uma formiguinha todo dia para me picar, né? Para me morder, para eu ter imunidade, né? Imunidade, assim, em relação à picada de formiga. A pergunta com a pergunta do nosso amigo Alessandro, diretor, alergia a insetos, né? A insetos. Como lidar com isso, né? Que a gente vive num país tropical, está exposto, faz caminhadas, enfim, e sempre um inseto está... E aí, como descobrir que aquele inseto é que produziu alergia e como ter, assim, uma defesa de alguma picada de inseto? Na verdade, a alergia a himenópteras, né, que é a vespa, a formiga... Como é que é o nome? Himenóptera. Himenópteras, viu? Alergia a insetos é himenóptera. O Vida e Saúde também é cultura, viu, gente? Himenópteras, né? Que são as vespas, abelhas e as formigas, Okay. tá? Ele pode manifestar uma reação cutânea, que é só uma vermelhidão local com coceira, com prurido, que normalmente a gente, o que a gente orienta, né? Principalmente com relação à formiga, muito comum em criança. Colocar tela de proteção nos quartos, deixar um inseticida e aplicar um repelente tópico. Okay. E se eventualmente ela já foi exposta e tiver a reação local, aplicar uma pomada de corticoide tópico para diminuir o tempo da lesão, o tempo desses sintomas locais. Se o paciente tiver uma reação mais grave, por exemplo, um quadro de urticária, com falta de ar, chiado, esse paciente ele tem indicação de fazer vacina, tá? E como é feita a vacina? O que é o princípio da vacina? É você dar doses progressivas do alérgeno, por exemplo, da formiga, tá? Okay. Você vai dar progressivamente pequenas doses até chegar numa dose maior. Qual é o seu objetivo? Para que, dando doses progressivas, o organismo desse indivíduo comece a enxergar aquele agente não como um agente externo, ou seja, um agente nocivo. Ele vai começar a enxergar como um agente do organismo e passar a não desenvolver mais a reação IgE mediada, a reação alérgica. Então, na verdade, a mãe do nosso diretor Alessandro já era uma alergologista natural, né? Ela tinha uma boa noção. Olha só, eu imagino que as últimas doses pediu para o menino sentar num formigueiro. Doutora, assim, vamos falar um pouquinho sobre remédios. Remédios também provocam alergia, doutora? Sim, é muito frequente, principalmente os analgésicos. Okay. A gente, na prática clínica, eu vejo muito alergia tanto de pirona, anti-inflamatórios não hormonais, por exemplo, tem vários no mercado, mas, por exemplo, diclofenaco, e o AS, né, que é o ácido acetil salicílico. Agora, doutora, assim, o princípio do remédio é provocar a saúde, produzir a saúde. Sim. Ou seja, e aí, provocando a saúde tem um efeito colateral, esse é o conceito, é isso? Sim, na verdade, a alergia a esses analgésicos, a dipirona, o anti-inflamatório e o AS, ele é uma reação por outro mecanismo, ele desencadeia uma reação semelhante à reação alérgica, ou seja, o quadro clínico é muito parecido, o paciente pode manifestar com inchaços, com vermelhidões no corpo, com vergões, com coceira, mas o mecanismo que desencadeia é um mecanismo que não é alérgico. É o mecanismo de leucotrieno, bradicilina, é outro mecanismo.
Doutora, assim, vamos lá para Nova Veneza, Santa Catarina, quem representa a cidade, nosso amigo Elisandro. Obrigado, Elisandro, pela participação. E o Joaquim de Campinas também. O Joaquim de Campinas, obrigado, seu Joaquim. E ao Elisandro, lá de Nova Veneza, Santa Catarina. Eles perguntam praticamente a mesma pergunta aqui, doutora. Assim, quais são as doenças alérgicas mais frequentes, né? E se existem tipos diferentes de alergias? O Elisandro e o seu Joaquim, doutora. Tudo bem, Elisandro, Joaquim. Na verdade, existem, como já foi dito, vários tipos de alergia, mas, sem sombra de dúvida, o que é muito frequente e nessa época do ano a incidência aumenta muito é a alergia respiratória, principalmente a rinite alérgica. Qual é a manifestação? O paciente tem às vezes se confunde com resfriado, mas o paciente mantém esse quadro praticamente diário, espirrando, com muita coceira no nariz, coriza e nariz tapado, sem manifestação febril, sem qualquer outro acometimento. E ele tende a piorar principalmente com exposição a alguns alérgenos, como poeira e a oscilação de temperatura. Doutora, aqui o Raul de Campinas está assistindo o programa. Obrigado, Raul, Deus te abençoe, um abraço para você e para sua família. Ele queria saber assim, voltando ao camarão, a história do camarão, camarão seco e camarão fresco, ou seja, o camarão fresco, entendeu que é alergia à proteína, mas o camarão seco se coloca um corante, então de repente pode ser alergia do corante, no caso de preparar algum tipo de comida usando o camarão seco e camarão fresco, é verdade isso? Na verdade, o paciente ele ingere o camarão e ele pode desenvolver um quadro de alergia, como já foi citado, um quadro de manifestação cutânea. E como que você vai identificar? Você vai fazer o teste alérgico à proteína do camarão, que é o teste que é preconizado. Esse teste sendo negativo, o paciente ele pode ter tido uma reação ao corante, ao conservante e não à proteína. Aí a gente orienta não ingerir esse tipo de alimento com esses corantes conservando, mas in natura. Fazer o teste, tomar o medicamento, não se desesperar, fazer o tratamento correto, a pessoa pode viver feliz, evitando os quadros alérgicos, é isso? Com certeza. Gente, eu tive o prazer de conversar com a doutora Cláudia Leite Costa Garcia, médico alergologista. Quem quiser entrar em contato é 19-3236-5111, 3236-5111. Ou também tem um site aqui para você receber até mais informações sobre alergia, www.clinicavilaitapura, tudo junto, .com.br, está na tela para você copiar. Doutora Cláudia Leite Costa Garcia, em nome do Vida e Saúde, nosso muito obrigado. Foi uma aula, a senhora se comunica muito bem. Eu tenho certeza que quem está em casa está batendo palma porque aprendeu muito hoje sobre alergia. Eu gostaria de agradecer o convite, espero que tenha sido útil, pelo menos para esclarecer algumas dúvidas, que são as dúvidas mais frequentes, são as dúvidas de muitos pacientes também que eu atendo no consultório. Mas com certeza. E se entrarmos em contato, volta ao programa? Sim, com certeza. Doutora, muito obrigado, Deus abençoe a senhora. Eu vou pedir licença, doutora, porque tem muita gente que também pede oração, então eu vou para o outro ambiente lá. Mas fique conosco aí que eu vou rezar por todos os médicos hoje representados aqui pela doutora Cláudia. Você viu, gente, quanta coisa interessante, quantas informações valiosíssimas nós aprendemos hoje aqui no Vida e Saúde sobre alergia. Mas agora queremos terminar o nosso programa, como sempre a gente faz, com esse momento de oração. Queremos rezar, vamos rezar. A oração também faz bem. A oração é um grande remédio. E como é que a gente vai rezar hoje? Nós vamos rezar por você que é médico, enfermeiro, agente da saúde, participa da Pastoral da Saúde, por exemplo, aí na sua cidade. Hoje queremos rezar por todos os médicos, hoje representados aqui pela doutora Cláudia, que falou sobre alergia, mas por todos os médicos também, nosso carinho, nossa gratidão às nossas orações. É sempre bom rezar pelos médicos, viu? Então nós queremos rezar pelas pessoas que cuidam dos doentes, que estão todos os dias ali do lado, cuidando, protegendo, dando um remedinho na hora certa, contando história, marcando a presença, chorando, sorrindo, mas jamais assim, não abandonam jamais aquele doentinho. Então nós queremos rezar por você, que é uma espécie de anjo da guarda de quem está doente. E claro, eu estou aqui ao lado da imagem de São Peregrino Lazioso, santo protetor do mal do câncer. Eu quero rezar por você que está doente. Talvez você que esteja enfrentando até mesmo um quadro de alergia, se recuperando, se tratando disso. Não desanima, não desista, não desista. Sabe por quê?
ajude, se ajude. Ajude Deus a ajudar você. Eu sempre gosto de dizer isso. Deus faz um milagre, Ele sabe fazer e gosta de fazer. Mas Deus jamais vai fazer aquilo que é a sua parte. Então faça correto a sua parte. Tenho certeza que Deus vai fazer o resto. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Então, invocando a presença de São Peregrino, nós lá do céu invocamos sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora e São Peregrino, desça sobre cada um de nós, sobre os enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. E lembre-se, cuide desse corpo. Sabe por quê? Ele é templo do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe e a gente vai se encontrando aqui na programação da TV e da Rede Século XXI. Deus abençoe.